amigo soldador, para você que não me conhece, eu sou o Billy Baker, técnico aplicações da Boxer Soldas, e hoje eu vou passar para você algumas dicas e curiosidades sobre o mundo da solda. E o tema de hoje é sobre eletrodo revestido. E para quem conhece ou não conhece sobre o processo de eletrodo revestido, ele é um processo de baixo custo e eu consigo utilizar praticamente em todos os lugares. E nós não podemos esquecer dos EPIs, como o jaleco, como a luva e também como a nossa máscara retina, a nossa máscara de proteção. Porque a solda ela emite dois raios, raios ultravioletas e raios infravermelhos, que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Então, para que você tenha êxito durante o seu processo de soldagem com eletrodo revestido, primeiro de tudo, você vai precisar de uma fonte inversora de solda. Aqui eu tenho uma Duramax 285 e uma Touch 145, a famosa Mini Monstro. Esse é o primeiro lugar. Segundo, óbvio, o seu eletrodo revestido. Então, para que a gente consiga soldar, eu vou ter a fonte inversora, um porta-eletrodo conectado ou no polo negativo ou no polo positivo, e a garra de aterramento também ou no polo negativo ou, consequentemente, no polo positivo. O que vai acontecer durante o processo de soldagem? Esse eletrodo revestido é dado esse nome porque ele tem a alma ali do metal e aqui a parte externa é o meu revestimento. Tá? Esse revestimento aqui ele tem uma série de propriedades físicas, químicas e até mesmo mecânicas que durante a solda ele vai ter participação ali junto com o metal e até mesmo o principal que os soldadores às vezes não sabem, proteção. Proteção contra o quê? Contra esse ar que a gente respira. Esse ar que a gente respira é totalmente contaminável para o mundo da solda. Então no momento da soldagem, o revestimento do eletrodo, além de participar, ele vai criar uma atmosfera ali em torno da poça de fusão para que esse ar não entre em contato com a poça de fusão e contamine ali a minha solda e eu venha perder ela ali consequentemente. E o eletrodo revestido, para a gente entender ele, internamente nós temos o metal, que vai se depositar ali no metal base para formar o cordão de solda, e externamente o revestimento. Esse revestimento ele tem uma série de propriedades físicas, químicas, mecânicas, que vão ajudar ali durante a fusão do metal e até mesmo proteção. Proteção contra o quê? Contra esse ar que a gente respira. Então, durante a solda, esse revestimento ele vai se transformar em gás e vai proteger a minha poça de fusão para que não tenha perigo de contaminação. Nós temos diversos tipos de eletrodo revestido no mercado. Eletrodo do tipo rutílico, como o E6013. Eletrodo do tipo básico, como o E7018. Eletrodo do tipo celulósico, como o E6010. Eletrodos mais usados, os mais comuns, vai do E6013 até o E7018. E agora, como que eu sei definir o eletrodo revestido? É através da cor dele? Não, é através da nomenclatura. Nós temos uma norma ali americana que ela diz ali o que é cada tipo de eletrodo através dessa nomenclatura. AWS E6013, AWS E6010, AWS E7018. Então existem diversos eletrodos ali com a nomenclatura no mercado. E através dessa nomenclatura nós conseguimos identificar cada eletrodo específico para cada tipo de material. E agora aqui ao lado nós conseguimos identificar uma tabela especificando sobre todas essas normas do eletrodo revestido. Vamos lá. Então aqui ó, da direita para a esquerda, nós temos aqui a primeira letra aqui, Z. Ela informa o grau de utilização do eletrodo, o seu tipo de revestimento, de 0 a 8. Por exemplo, o 8 é o tipo básico, o 3 é o tipo rutílico, o 0 é o tipo celulósico, também penetração de solda, se é baixa, média ou alta, e a melhor corrente que se comporta, se vai ser em corrente alternada ou corrente contínua, e demais características operacionais. O Y aqui nesse caso, ele indica as posições de soldagem. O 1, por exemplo, é todas as posições, o 2, horizontal e plana, o 3, plana e vertical, e o 4, plana sobre cabeça, horizontal, vertical, descendente. Aqui o X ele vai identificar que o limite mínimo de resistência mecânica à tração do metal de deposição por 1000 PSI, ou até mesmo quilograma-força milímetros quadrados. E aqui o E é óbvio, eletrodo para soldagem a arco elétrico. Então vamos fazer a leitura então desse eletrodo aqui E7018. Então o 8 nesse caso, ele é revestimento básico de média penetração. O 1 nós conseguimos soldar em todas as posições. O 70 ele indica a resistência à força de tração mecânica, que nesse caso é de 49 kg/força milímetro quadrado, e o E, relembrando, é eletrodo revestido. O eletrodo E6013, por exemplo, ele possui baixo custo, fácil remoção da escória e também fácil manutenção do arco elétrico. O E7018 ele já é um pouco mais difícil ali a abertura e manutenção do arco elétrico,
porém ele possui poucos respingos durante a solda. O E6010, por exemplo, ele já é um eletrodo de penetração, principalmente indicados para passe de raiz. O eletrodo, depois que nós depositamos ele no metal base, é formado a escória, que é parte desse revestimento depositado durante a solda. Essa escória ela é fácil de remover quando o cordão está um pouco mais frio. E lembrando, pessoal, sobre o eletrodo revestido, nós precisamos ter uma atenção em relação a ele. Ele precisa estar seco e bem armazenado para a gente ter um êxito ali durante o processo de soldagem com o eletrodo. E agora, depois de toda essa teoria, vamos para a prática para ver como tudo isso funciona. Então o ideal é que o meu metal base não tenha nenhum tipo de ferrugem, porque senão ele vai acabar se tornando um isolante ali durante o meu curto-circuito. Outra questão é, o eletrodo revestido, ele tem essa parte aqui, ó, não revestida, que é chamada de pega, tá? Então, na hora que nós formos verificar aqui o porta-eletrodo, nós temos aqui as ranhuras. Essas ranhuras, elas são ali definidas para a gente conseguir encaixar essa pega do eletrodo. Então, ele vai autofixar ali. Lembrando, essa pega ali é uma parte metálica que vai gerar ali também a circulação dos elétrons. E agora eu vou ensinar para vocês um truque, um cálculo totalmente comercial para a gente identificar ali o quanto de corrente elétrica, a famosa amperagem, eu preciso identificar no meu equipamento para derreter cada bitola de eletrodo. Então esse cálculo é dado em cima da bitola do eletrodo. Eu vou precisar ali verificar, por exemplo, esse é um eletrodo de 2,5 vezes 40, é chamado fator 40. Esse é um cálculo comercial, é totalmente superdimensionado, onde a gente consegue englobar o eletrodo E6013, até mesmo o eletrodo E7018, para verificar mais ou menos o quanto de corrente elétrica eu vou precisar usar durante o meu processo de soldagem. Então, ó, um eletrodo de bitola 2,5, vou até ligar o equipamento aqui já. Se nós formos fazer o cálculo aqui, ó, 2,5 vezes 40, encontrei um valor de 100. Então, aproximadamente aqui, ó, 100 amperes é o que eu preciso para derreter esse eletrodo e dar consistência na solda. E para ser mais assertivo, o melhor de tudo é você olhar no catálogo do fabricante do eletrodo revestido, que lá ele vai falar em qual corrente ele melhor vai se comportar e também qual polaridade o meu porta-eletrodo ele deve estar. E agora, durante essa prática de soldagem do eletrodo revestido, o ideal é que nós riscamos ele na peça como se fosse um fósforo ali para abertura do arco elétrico. Depois que a gente abrir o arco, nós vamos deixar aproximadamente ali entre o eletrodo e o metal base cerca de 2 milímetros ali. E a chapa que a gente vai soldar, o ideal é que ela tenha a partir de 2 milímetros de espessura. E aí você pode observar alguns tipos de soldas corretas e soldas incorretas. Então, ó, o primeiro exemplo é a falta de penetração. O que aconteceu aqui? Ó, durante a solda, faltou corrente elétrica, faltou amperagem, famosa amperagem, então não deu uma penetração ideal como a gente consegue ver aqui no vídeo. Em segundo lugar, a penetração ideal. O que aconteceu? Eu informei ali o meu valor numérico, a corrente elétrica, a amperagem correta, então a gente consegue visualizar que esparramou bem, teve uma boa penetração ali no meu metal base. Em terceiro lugar, eu usei muito calor, teve uma amperagem ali, ó, corrente elétrica muito alta. Então na hora da solda penetrou muito no metal base e não deixou nenhum aspecto visual praticamente. Em quarto lugar, a penetração ela foi ideal, porém em alta velocidade. Ou seja, o calor ele estava bem programado, porém eu corri muito ali na hora da solda. Então ficou faltando fusão em vários locais aqui do meu metal base. E em quinto lugar, a penetração ideal, porém com baixa velocidade. Isso aqui é perigoso porque se eu não correr bem o eletrodo, é perigoso furar minha chapa durante a solda. E em sexto e último lugar, a posição do braço. Isso aqui também é muito importante, a posição do eletrodo, a posição do braço, para eu ter êxito ali durante o meu cordão de solda. E vamos ver agora os diferentes movimentos que a gente consegue realizar durante o cordão de solda no eletrodo revestido. O primeiro aqui, ó, em linha reta, praticamente a gente utiliza aqui para o cordão comercial.
O segundo aqui em zigue-zague, é quando a gente precisa fazer uma junção de topo ali, unir dois metais. Praticamente ele é nesse formato aqui, ó. E depois o bolinha, a gente também concentra o calor ali nos dois metais de base. Então praticamente ele vai ficar com esse desenho aqui, ó. Um dos maiores problemas que o soldador enfrenta hoje em dia é o aterramento em peças cilíndricas. Ou por quê? Fica escapando toda hora ou às vezes a gente não consegue envolver ali a peça por inteiro. Então para isso nós temos uma solução agora que é a garra de aterramento ou cabo-obra via ímã. Então a gente consegue aterrar direto na peça ali ó, e ter uma boa base de contato. Então para isso vou ensinar para vocês como a gente vai fazer essa instalação no cabo-obra, tá? Direto aqui no cabo-obra, e a gente vai utilizar uma Duramax 285 no modo eletrodo pulsado. Como a gente vai estar soldando aqui um tubo cilíndrico aqui, então a gente vai controlar o calor do começo ao final sem que o mesmo se fure. Vamos lá! E aí, amigo soldador, você gostou dessa introdução ao curso de eletrodo revestido? Espero que esse guia básico tenha te ajudado e se você gostou, lembre de compartilhar com seus amigos e fique ligado para as novidades que logo teremos mais informações para ajudar vocês. Um grande abraço e nos vemos em breve.